Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped. Hoje, pessoal, a gente tem uma pessoa muito importante, muito especial, pessoa muito importante nessa nossa luta, né? A luta das crianças, em prol das crianças com autismo. A Eli, ela é dona do IAP, o Instituto do Autismo de Piracicaba, que é uma clínica de reabilitação multiprofissional muito incrível que tem aqui em Piracicaba. Eu tava até comentando com a Marina, assim, que do ponto de vista assim, estrutural, nossa, que primor, que clínica linda, né? Tudo, eu percebo que ela foi criada com muito, muito amor, né, Eli? Então eu queria que você se apresentasse pra gente e falasse um pouquinho de você, da sua formação, como que começou o IAP. Minha formação inicial, fiz comunicação social, pós em marketing. Daí eu trabalhei 7 anos nessa área e daí depois eu decidi, agora não é falar fofoca, minha mãe teve um infarto fulminante depois que eu voltei dos Estados Unidos. E daí eu mudei de profissão, virei ceramista durante 20 anos, fazendo luminárias em cerâmica que eu vendia para lojas. Nossa, que legal! De luminárias, né? No Brasil. E daí nesses 20 anos, nasceu meu filho Henrico, que é autista, né? Mas ele teve diagnóstico só aos 10 anos de idade. Então, quando ele teve o diagnóstico, né? Abriu-se um mundo na minha frente, porque até então, hoje ele com 25 anos, ninguém se falava de autismo. Tanto é que fui nos melhores médicos lá em São Paulo e, né, até cogitaram, acho que é autismo, paralisia cerebral, mas descartei tudo. Tem coisa que vem e vai, enfim. Nossa. Daí, Para uma mãe escutar isso deve ser difícil, né, Eli? não é? E daí, aos 10 anos, daí a psicóloga dele, né, a Iana Siqueira, falou, olha, eu acho que ele tem muito traço de autista. E o marido dela tinha recebido um convite, que o marido dela é médico, para um congresso internacional de médicos da Default Autismo Now. E eu fui no congresso em Rico, né? E daí eu, enfim, peguei uma médica que deu uma palestra, gostei muito, fiz um relatório, levei lá e eu falei, o que é? Ela falou, ele é autista. Daí abriu-se um mundo na minha frente que eu comecei a entender o porquê que ele não conseguia ficar em festa, onde tinha barulho, né? Liquidificador, ele se jogava em tudo quanto é rio, lago, piscina. Não brincava de maneira funcional, né? Não tinha contato visual. Então daí eu comecei a estudar. Daí eu fiz o Sunrise, os 3 cursos, que é fantástico. E comecei a estudar e me encantei pela área, né? Quer dizer, na realidade é para ajudar meu filho. Sim. E daí eu fui fazer psicopedagogia, né? Voltei para a faculdade, fui fazer psicopedagogia, daí eu descobri a abordagem do DIR, né? Do DIR, e me apaixonei. Porque, né, o Sunrise, que é da linha desenvolvimentista, interacionista, o Sunrise é fantástico. Até o método Sunrise foi criado por aqueles pais. Tem um filme, Meu Mundo, Minha Vida. Nossa. Ela era artista e ele publicitário, e o filho não... É lindo esse filme. E o filho, né, só rodando. Rodando as coisas. E o lugar que ele mais gostava era no banheiro. E daí a mãe sentava no banheiro e ficou rodando, ficava fazendo o que ele estava fazendo. Tempos e tempos. Até que um dia ele levantou e olhou para ela. Então daí foi os pais que fundaram, e hoje o diretor, né, o presidente é o filho. Nossa, que legal. É muito bacana.
Então, e daí o Sunrise tinha muito essa coisa do vínculo, do afeto, seguir a liderança, mas não tinha toda o I, que é do DIR, que é as diferenças individuais. Então, assim, eu falo, para mim foram 3 momentos na minha vida profissional que foram, assim, divisor de águas. O Sunrise, o DIR e o curso da Gisela Fada, que é fantástico. E daí, então, eu fui fazer, eu queria também saber como o cérebro funciona, fui fazer neurociência aplicada à educação lá na Universidade da Santa Casa, em São Paulo. Daí eu fiz o curso de formação do DIR, né, de terapeuta, fiz de coaching de paz, com a Profecto, com a Rosemary, que ela, né, veio até dar um workshop aqui. Depois eu fiz a formação com ela, fui para Seattle ficar com ela 1 mês. Nossa, que delícia, hein? O Henrico fez a avaliação e eu trabalhei no Summer Camp, né, como player, e o Henrico como campista, e o Lorenzo, meu filho, também como floater, né, porque ele não tinha o inglês, né, bom, mas depois ele passou para player, porque ele é ótimo, ele é top. Não, é impressionante. Então, foi isso que você falou, realmente foi com muito carinho, foi com muito orgulho, e até assim, cada detalhe, né, para não ter essa cara de clínica. Sim. Então, tem umas mensagens assim, somos todos loucos por aqui, faça o bem, né, tem um outro que bem no café, né, que como que é? Se você estiver cansado, descanse, mas, né, não pare, enfim. E daí foi assim. Essa frase é muito boa, né? Se você tá cansado, descanse, não desista. Exato. E conta um pouquinho pra gente sobre o DIR, então, né? O que é o modelo DIR Floor Time? O D são os níveis de desenvolvimento socioemocional ditados pela ciência, né? Como a criança se desenvolve. Então, né, tem a pirâmide do desenvolvimento, né? Os 6 primeiros níveis, né? Que com 3, no máximo 4 anos, as crianças têm isso bem solidificado. Mas as nossas crianças e adolescentes, né, enfim, adultos, têm lacunas, né, nesse desenvolvimento. Então, o nível 1 é a corregulação, né, e o interesse pelo mundo, né, que o bebê de 0 a 3 olha o ambiente, nós pais ajudamos a corregular. Daí depois, o segundo nível é o engajamento, quando começa aquela tutu, né? Depois vem o outro, nível 3, que é o de mais círculos de comunicação, né? Aquele vai e volta de 10 círculos ou mais. Depois vem solução de problemas compartilhados, aquela coisa, né, de puxar, e a criança puxa a saia, porque quer pegar a bolacha, enfim, é compartilhado. Depois a brincadeira simbólica e a construção de pontos de ideias. Então, por que a gente, assim, no DIR, é importante nós sabermos aonde a criança está, né, no nível de desenvolvimento. Por exemplo, né, tem uma criança, né, que eu atendia, ela estava lá no pré-simbólico, né? Ela brincava, ela punha a boneca para dormir, ela dava banho na boneca, dava comida para a boneca, né? Repetia o cotidiano, mas sem aquela emoção toda. Mas todos nós lá do DR, ninguém de nós estávamos trabalhando. Gente, eu tô na contramão, rápido? Não, né? Tá. É que eu vi um carro entrando aqui, eu falei, ai meu Deus. Então, ela estava, no pré-simbólico, mas nenhum de nós, terapeutas, estávamos trabalhando com o objetivo dela ir para o simbólico. Porque, na realidade, ela estava assim, ela tinha muita dificuldade lá no nível 1 de regulação, diante de frustração, ela tinha crises, e ela não engajava. De jeito nenhum. Então, nós
nós estamos todos trabalhando em ajudar na corregulação e no engajamento. E eu tenho que ter, né? Por isso que eu acho fantástico o DR. Eu tenho que ter um mínimo de regulação do meu corpo para eu poder engajar. Sim. Né? Porque senão, por exemplo, né? Se eu tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, febre, né? O cólico, eu vou para uma reunião, eu vou estar ali meia boca, né? 70% da minha energia vai estar no meu corpo, no meu desconforto. E vai sobrar só 30% para eu estar na reunião. Então, é a mesma coisa. Primeiro, não adianta nada. Primeiro, eu tenho que acomodar esse corpo, né? É como eu falo para os pais, é como se nós estivéssemos conversando e está um sol terrível no olho. Você está conversando assim. Eu dou um óculos escuro. Resolveu o problema. Então, todos, né, nós terapeutas DR, todas as salas nossas, independente da especialidade, nós temos acomodações sensoriais. Então é a jump, lycra, balanço, materiais, né, de texturas sensoriais, enfim, para acomodar esse corpo. E o I é de individualidade, né? De diferenças individuais. Daí o que entra nesse, né, no I? Entra o perfil sensorial dessa criança, como que é o perfil motor dessa criança, né? Eu não tinha noção da importância do motor, né? O motor vem antes de tudo, né? De linguagem. Como que é o motor dessa criança, como que é a linguagem, a receptiva, a expressiva, né? Como que é a praxis, né? Dessa criança, que ela tem ideia, ela planeja, sequencia, executa e adapta, né? Muitas das nossas crianças e adolescentes têm desafios em fases diferentes de praxis. Então, por exemplo, isso independente do nível, né? Por exemplo, eu tenho crianças que eu atendo lá nível 1, né? E dupla excepcionalidade com superdotação. E ele tem a ideia, ele tinha, porque agora já está... Ele tinha a ideia, mas ele não conseguia desenvolver essa ideia, nem planejar. Ele estava, na época, o foco de interesse dele era a escola. Ele queria construir escola e tal. Ele tinha ideia, vamos construir uma escola, mas somente a ideia, né? Tem outros que têm dificuldade na adaptação, né? Às vezes, além da rigidez cognitiva, mas se entrar algo novo na brincadeira, eles não sabem o que fazer. Até eu fiz uma avaliação, foi tão interessante, de uma criança também, acho que ele tinha 5, 6, nível 1. E nós estávamos brincando ali com uma aranha, e eu estava com animais da fazenda e ele comendo os animais. Eu apareci com uma borboleta e falei, agora você não pode me pegar. Acabou a brincadeira, porque ele não sabia o que fazer. Tanto é assim, ele largou... A mãe é a rigidez, né, Eli? A rigidez e assim, não saber o que fazer. Ele não sabia como que ele ia brincar com a borboleta que estava voando. Porque ele foi assim, tranquilo, porque eu fui entrando com vários animais, fui entrando e ele permitiu, né? Sim. Depois entra como que é a saúde dessa criança, né? Porque a gente sabe que autista tem problemas gastrointestinais, né? Distúrbio do sono, alergia, seletividade, enfim. Sim. Né? Então nós temos que saber isso, porque isso, claro, que vai interferir em tudo, né? E como são os relacionamentos dessa criança com a escola? Que é o R, né? Não, isso ainda no I. Não, ainda no I. Tá. No I. O perfil sensorial, perfil motor, linguagem, praxis, saúde e relacionamentos, né, da criança com a família, terapeutas, enfim. E qual é o perfil de aprendizagem dessa criança? Se ela é mais sensorial, se ela é visual, auditiva, ou tem que ir experienciando. É importante, né? Para conseguir trabalhar no melhor perfil dela, né? Exato. Explorar a potencialidade dela. E o R, que é o motor do modelo, né? Que é o coração do modelo, é a relação, o afeto, o vínculo. Né? Sim. Isso é fundamental, né?
abrir para fazer uma coisa que é desafiadora se eu não tiver muita confiança de quem está comigo. E que se eu errar, tá tudo bem. Sim. E que se eu precisar de alguém, eu vou ter ali, né? Então, a relação é fundamental. E outra, né, que a gente sabe, né, que tudo bem, a gente tem que aprender habilidades, mas desenvolvimento do ser humano, né, a identidade, senso, né, autoestima, isso só acontece na relação. Sim. Não tem jeito, né? Sim. A formação do indivíduo é na relação. Então, é isso. E nós seguimos a liderança da criança, ou seja, o que ela trouxer é o que a gente vai brincar e usar, né? Porque aí é que eu acho assim, é uma coisa que da linha de desenvolvimentista é muito mais, exige muito mais do terapeuta, porque de repente se a criança apareceu com uma sacolinha, o que eu vou fazer com essa sacola? Ele que vai ter que adaptar, né? Então nós, ser uma criança, né, o objeto de interesse dele, o foco de interesse é carrinhos e ele está sendo no período de alfabetização. Maravilha! Nós vamos fazer com o carrinho, nós vamos fazer o A, vamos fazer o B, né? Por exemplo, outro que o foco de interesse é dinossauro, né? E tá na escola. Quem disse que tem que ser A, B, C, D? Isso aí foi padronizado, né? Mas então, cadê o D, né? O I, daí então dinossauro, depois bananassauro. Isso dá para envolver a classe inteira. Sim. Né? Então, tudo que beneficia o autista beneficia a classe toda, né? Importante isso, né, Eli? Porque traz até um pouco essa ideia da gente trazer essas técnicas, né? E essa maneira totalmente, né, inclusiva, né? E adaptar isso para as crianças, né? Dentro da escola, não é? E existe essa formação de profissionais que trabalham com inclusão escolar. Como é que é essa parte? O AT, né? Nós temos também o DIR também faz esse tipo de acompanhamento. De AT também temos que vai na escola, né? Fica um período lá. Também isso é fundamental. E mesmo essa coisa o fundamental de os terapeutas estarem na escola ficar sempre adaptando, né? A família, né? Triângulo não, é a família, escola, médicos, né? Agora, o que eu sempre falo para todas as mães, eu falo, né? Porque antigamente, quando a gente recebe o diagnóstico do nosso filho e nós não sabemos o que fazer, né? Nós ficamos completamente perdidas e nós vamos procurar os terapeutas e tal, e a princípio a gente acha que os terapeutas vão resolver o problema. Isso aí é um grande engano, já falei até para vários pais. Teve até uma família, um filho adolescente, e nós estávamos numa sessão parental e eu falei assim, então, porque o terapeuta não vai, né, vamos assim dizer, não é nem resolver, né, o problema. Daí a mãe virou assim, nossa, eu pensei que fosse. Eu falei, então, isso aí é uma grande mentira, porque 50% somos nós pais. E depois, médico, escola, né, tudo. Porque não tem ninguém mais potente que nós pais. E outra, então por isso que assim, a participação dos pais é fundamental. Mesmo assim no coaching de pais que a gente põe junto, para ver essa relação da criança com a mãe, com o pai, como brincar com essa criança, né? Dar recursos para os pais conseguirem compreender a sua criança para poder dar o suporte necessário. Total. E tem assim outra coisa, né? Por exemplo, né? De não trabalhar com o que é significativo para o autista. Por exemplo, se não é significativo para o autista, ele não vai fazer. Exato. Se não faz sentido, não vai fazer. É importantíssimo, né, Eli, isso que
que você falou, né? De trazer os pais a essa responsabilidade, né? Do quanto eles são importantes num momento em que atualmente eu acho que existem muitos pais que estão meio que delegando, né? Jogando, terceirizando o cuidado, né? Das crianças. É importantíssima essa questão de conhecer o seu filho, conhecer essa demanda, para você saber ajudar. Exato. Isso é muito importante. Por isso que assim, nós fazemos uma triagem, né? Que é composta de 10 sessões, né? A gente primeiro vai uma anamnese para os pais, é um calhamaço, daí você já viu, né? Daí depois é 1h30 com os pais, que eu vou querer detalhar tudo aquilo ali. Depois a gente pede autorização para filmar, e sempre com um dos pais presentes. É uma sessão com a fono, TO, psicóloga, psicomotricista e comigo. Ai, que maravilha. Para ver, psicopedagoga, mas para ver a parte de função executiva. Então, depois disso, nós temos a reunião de equipe, que nós somos em 12, onde a gente, por 2 horas, a gente olha os vídeos, a gente discute. Nossa, perfeito, né? Bom demais. É bom demais. É um sonho, gente. E você conheceu o DIR lá fora e trouxe pra cá? Não. Na realidade, a Patrícia Piacentini, ela, que é lá de Recife, ela também é DIR, ela veio dar um workshop na agronomia. E uma amiga convidou, enfim, eu fui fazer e fiquei apaixonada. Ai, que legal. Esse lugar é lindo, não, gente? Gente, Piracicaba. Olha, É lindo. esse chão forrado de florzinha. E daí a gente consegue eu fiz mostrar? esse workshop. Dá pra ver, né? Ó, pessoal, vocês estão conseguindo ver? Aí. Gente, isso aqui é Piracicaba, gente. Entendeu porque eu quis fazer do carro nosso papo? Né? É maravilhoso. É só um não disclaimer. É fenomenal. Vamos voltar, pronto. E o que você percebeu, né? Eu acredito que ele tenha estado em tratamento há muitos anos por esse método, né? E assim, eu pergunto dele porque você está muito próxima, né, dele. E o que você, assim, percebeu de diferencial no DIR, nesse tratamento? Acredito que uma das coisas seja essa ideia da gente incorporar o interesse da criança e a partir daí a gente busca ensinar habilidades, né? Aumentar a interação, né? Melhorar a rigidez, enfim, tudo que a criança precisa aprender. O que você viu de mais, né, de diferencial do DIR do que em outros tipos de terapia, assim? E o Henrico, porque assim, o Henrico até os 15 anos, não, até os 10 anos, né, ele foi terapia tradicional. E na época nem se falava ABA, mas era a linha comportamental. E eu não sei, né, se aconteceu, mas comigo aconteceu assim, eu vi o Henrique parecer um robozinho. Até eu, né, faço terapia porque a gente precisa trabalhar, né, a cabeça. Ficar bem. Né, pra segurar tudo. Sim. Aliás, eu acho que todos deveriam fazer, Todos, mas pais de autista é fundamental. E o Henrico parecia um robozinho. Até na terapia eu falei, eu não sou nem da meu filho. Cadê meu filho? E então foi aí assim, o DIR dá mais flexibilidade para a criança, né? Além de flexibilidade, tem ideias, né? Criativas, e a gente potencializar aquilo que é o facilitador para ele. Porque se eu aprendo, né, só as coisas rígidas assim, eu vou ficar só nisso e eu não vou conseguir ampliar
o meu repertório. Que nós estávamos voltando da escola, meus filhos estudavam na Waldorf, eu fui buscá-lo, nós estávamos voltando no carro e começou a tocar a música, aquela eu tenho tanto pra te falar, né? Sim. E só violão, porque eu punha. E eu comecei a cantar pra ele. Ele começou a chorar e eu também. Parei o carro. Aí foi o nosso encontro. Neste momento. Então, como que eu vou ficar desenvolvendo sua habilidade, né? De maneira mecânica, né? Sem essa amorosidade, sem essa construção, essa liberdade, sabe? A criança com TOD, ela você não pode bater de frente com ela, né? Porque senão você acaba reforçando esse comportamento difícil que eles têm ainda mais, né? Então, muitas vezes, quando eu atendo criança com TOD no consultório, eu também tenho essa abordagem com a família de ensinar o pai e a mãe a brincar com a criança, Márcia. Porque assim, você começa a ver que ela quer que a gente brinque. Exato. Então, assim, eu pego exato da mesma maneira do interesse da criança. Aí eu peço ele para os pais, eu falo assim, olha, eu quero que você cumpra algumas tarefas nesse brincar. Eu vou ficar aqui de fora, só olhando, observando você brincar com ele. Eu quero que você evite fazer perguntas. E quando ele fizer coisas legais, eu quero que você elogie. Aí, né? Porque tudo isso é tipo um método, né? Que também que eu estudei. Exato. E aí, gente, o que acontece? Você que ensina, que você estuda. Aí eu fico 10 minutos. A brincadeira é só 10 minutos, mas assim, muitas coisas acontecem nesse momento, né? Eu trago brinquedos que a criança pode tacar, porque eles frequentemente, né, brincam assim. Exato. E ninguém se machucar, né? Sim. E figuras simbólicas, assim. Então, personagens, animais, né? E aí, coisas muito interessantes acontecem nesse momento. Então, uma delas, os pais não conseguem elogiar a criança, Eli. Isso é muito triste. Não consegue achar nada de bom. Os pais ficam olhando só a parte vazia do Só copo. o problema. Só que ele tá gritando, só que ele tá atacando. Porque eles, de fato, é muito difícil. Eu assim, compreendo 100%. Assim, eu não recrimino. Você pega uma pessoa que já tá machucada. Exato, já tá cansada. Mas e o pai? Mudar o olhar. Depois nós pais vamos mudando o olhar. Isso, mas precisa trazer isso. Exato. Conscientizar. Os pais precisam aprender a ver. A olhar pro seu filho. Aprender a olhar. Exato. E achar, e ver, por exemplo, né, tem uma situação. O Henrico, quando fazia Waldorf, lá tem que tricotar, né? E ele tava só com a professora tentando fazer a correntinha. Sim. E veio a professora que dava, né, a aula de trabalhos manuais e veio Eliana chorando. Ele não, eu tô tentando e ele não consegue fazer, não sei o que. Eu fui acalmar. Falei, calma, tá tudo ótimo. Ele tá pegando farelo de pão. Né? Ele não tá fazendo isso aqui, mas desenvolveu. Sim, tá dando os passinhos dele, né? Então, realmente, né? É porque assim, muitas pessoas, ou por desconhecimento, né? Elas são muito bem intencionadas, mas elas acabam colocando uma expectativa errada nas crianças, não é, Eli? E é muito importante esse trabalho que você faz, né? Tanto com as crianças propriamente, né? Quanto com os pais, né? De trazer essa realidade, né? Sim, nós precisamos colocar metas, mas metas reais, né? Exato. E outra coisa, você falou em pais também, que foi
eu tenho 25 anos de caminhada de terapias, né? Meu filho começou com 5 meses. Nas clínicas, a gente ia, aquela super impessoal, né? Assim, não tinha um ambiente aconchegante que facilitasse, por exemplo, eu conversar com outra mãe e a gente falar, partilhar ali. E nós pais precisamos muito de acolhimento, sabe? Então, esse foi um cuidado muito grande, né? De receber os pais, por exemplo. Todas nós, terminou a sessão, nós vamos dar um feedback para os pais. Que maravilha. Porque eu ficava ali, né? Ai, como será que foi a sessão? Será que do que ele brincou? Né? Será que rendeu? Naquela época eu achava que ia render. E a terapeuta saía, foi tudo bem, já pegava outra criança e já entrava. Né? Assim. Então, não pode. Isso não pode. Não. Então, por isso que assim, é tanto o atendimento, né, de qualidade dos terapeutas que estão lá, claro, são humanos e estamos todos aprendendo, né, a gente aprende até o final da vida e cada vez vai capacitando mais, enfim, e são fantásticos. Eles são fantástico. Todo final de sessão senta para conversar com os pais, né? Mesmo porque a hora que eles vão embora, a terapia continua, né, Eli? Exato. Porque os pais, eles são replicadores do que acontece. Sim. O que a gente quer é que os pais repliquem, né, os comportamentos e a maneira de lidar com as crianças, para que as crianças continuem aprendendo fora do ambiente, da salinha, do ambiente terapêutico, né? Em outros ambientes também. Sim. E se não tiver esse diálogo, fica até difícil saber o que está acontecendo. A criança não vai sair dali e vai continuar aquele buraco entre pai e criança, né? Exato. E o que é? É isso aí que você falou. A gente tem que ensinar os pais a brincarem. Porque esqueceu também como era ser criança. Né? E ele, outra coisa interessante que acontece nessas minhas sessões com crianças que são muito opositoras, é que quando o pai e a mãe viram essa chave de, puxa vida, vou parar de fazer perguntas, vou entrar na brincadeira com meu filho, eu só vou descrever o que ele tá me trazendo, o que ele tá brincando, o interesse dele. Eu não vou ficar questionando ele, porque se você questiona, você dá um ensejo para ele ser opositor. Então eu preciso parar com isso. Então eu só vou entrar na brincadeira dele, só vou entrar. A criança começa a ficar mais afetuosa com os pais. Essa relação conflituosa diminui. O controle diminui demais, né? Porque o estado de alerta e tudo. Ai, gente, isso aqui... Eu fico tão maravilhada quando isso acontece, porque às vezes demora pra cair essa chavinha. É muito difícil, né? Porque daí então... Mas é mágico. A gente trabalha o que a criança precisa. Sim. Mas dentro do interesse dele. Ai, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. Mas já que eu tenho criança que faz o DR e o ABA. Beleza, porque às vezes está funcionando esse também. Né? Trabalham outros aspectos, né? E a família quem decide o tratamento, né? Porque assim, isso que eu passei também, que eu não queria que os pais que tiveram que passar, cada vez que eu resolvia trocar de terapeuta, era assim um pesadelo. Porque elas falavam, vai perder a janela do desenvolvimento. Imagina, você vai querer, não pode. Não vai fazer vínculo. Né? Eu falo, não. Vocês decidem e, né, se achar melhor que é o ABA, se acha. Porque é que nem religião, né? Cada um vai. Não adianta, vai ser uma violência por uns pais que são ABA num DIR e vice-versa. Né? Exato. E no final das contas, a criança. Aonde a criança se sentir melhor é onde ela vai aprender mais. Exato. Essa é que é a verdade, não é? E outra, nós não fomos ensinados a respeitar a criança, porque nós não fomos respeitados, né? A criança não vai ser capaz de falar e elaborar tudo isso que a gente fala. Como que ela fala?
através do comportamento do É, brincar. com Se ela certeza. tá agressiva, tá, ai, não, tem que esse comportamento, tem que não pode, não sei. Algo tem atrás para ela ter esse comportamento. É, Nada acontece por acaso. A mesma coisa, um casamento não termina de um dia pro outro, né? É. Então é isso, ver o que tá atrás, sabe? Ver o que tá atrás. Uhum. É a gente olhar para a criança como um ser potente. Ele Exato. Que tem não um é serzinho ali dentro que tem as vontades dele, né? Que tem os medos, as limitações dele como nós. Só que E a que ele linguagem pode dele se é dar diferente. melhor com um método do que com o outro. Ele pode, isso pode Exato. acontecer. A gente não precisa decidir tudo. Não, A gente pode olhar para ele e sentir. exato. Qual que, eu falo Sentir. assim para todos os pais, qual que é o termômetro? Seu filho sai feliz da terapia? Exato. É esse o termômetro. Ele muitas vezes dentro do consultório a mãe vem chorando porque a criança entra chorando porque não fez vínculo com o terapeuta. A única coisa que eu falo assim, vamos mudar. Sem problema nenhum. Uma Porque mãe muda aqui, tudo. A criança feliz muda Exato, tudo. Jesus amado, seu filho ou filha tá indo chorando, algo tá acontecendo. acontecendo. É... Gente, vamos conhecer o IAP? Vamos? Espero que Ai, vocês gente, nossa, é gostem. impossível não gostar. Aguardem. Olha, gente, o IAP. Olha a entrada. Incrível, né? Maravilhoso. Vamos conhecer lá dentro. Que legal. Nossa, olha essa sala, gente. Sem só. Com licença. Oi, tudo. Então aqui, ó, sobe aqui também, né? Tem o treco, tem escalada, slackline e mesmo ir para trabalhar a coordenação motora, né? Que também tem a TV lá. Ah, que legal. Olha só. Então, às vezes, por exemplo, tem crianças que precisam de movimento e precisam de espaço. Agora, a musicoterapeuta vai atender aqui. É aonde o óculos escuro da criança tá. Maravilhoso. Ai, que lindo. E agora tá enfeitado em Halloween, né? Os morceguinhos aqui. Sala ampla. Tá. Essa aqui é a sala da fisioterapeuta. Ai, gente, olha que legalzinho. Muito bom. Passei bem na frente, né? Super-heróis. Aqui ficou mais a parte das crianças infantis. Vamos guardar. Muito lindo, né? Ele cheio de frases. Aqui são frases de autistas mesmo. Ah, De livros, né? Todos aí só mais tem isso. Ai, que legal. Isso aqui era tudo porta de guarda-roupa. Pintei, adesivei. Nossa, é muito legal, né? Tudo tem um sentido, né? Deixa eu pegar a chave aqui, peraí. As frases, gente. Proibido estacionar na vida, se precisar descanse, mas não desista. A mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Muito boa essa. Balizadores, né? Aí. E daí virou colchão. Eu adoro ver, chego aqui, tem pai dormindo, mãe dormindo, sabe? Bom E demais. fica e converso. Às vezes eu chego aqui e falo, nossa, gente, se abrisse um barzinho aqui, É a ia sala de render. espera. Podia ter, né? Um garçom. E Renata, desde o primeiro dia que a gente se viu, eu percebo assim, uma humanidade em você, sabe? Assim, de que vê realmente o ser humano ali, não é mais um, sabe como fazer a coisa, tem, né? Então, quando você falou, vamos assim, e a sua carinha, né? O rostinho dela todo, né? Amigo, é uma delícia. Olhos brilhando. Então, eu agradeço o privilégio de poder fazer isso. Ai, Li, que delícia. Foi maravilhoso, foi muito gostoso, né, Má? Muito bom, adoramos, é muito enriquecedor, até pra gente passar